época da Inquisição, ser judeu era perigoso. Na Espanha e em Portugal, muitos foram obrigados a se converter e se tornaram o que chamamos de cristãos novos. Muitos nunca deixaram de seguir as tradições judaicas. Foi daí que surgiram inclusive algumas lendas, como se você apontar para a primeira estrela que surge no céu, nasce uma verruga na ponta do seu dedo. Era uma maneira que as mães encontraram para evitar que as crianças judias fossem identificadas por lembrar a chegada do Shabat. Gerações depois, alguns deles decidiram voltar às origens. São eles os judeus marranos, ou em hebraico, como vamos falar hoje, Bnei Anusim, os filhos dos forçados. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. E já você vai entender que tem tudo a ver com isso e com esse assunto. Eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. Nosso convidado hoje é o Carlos Gutierrez, antropólogo cujo mestrado foi no tema Bnei Anusim, uma experiência de judaísmo na periferia paulistana. Boa tarde, Carlos. Muito obrigada por falar com a gente. Boa tarde, é um prazer estar participando do podcast. Então, Carlos, só para começar, quem são os Bnei Anusim? Então, historicamente, os Bnei Anusim, né, são classificados, né, como os filhos dos forçados, né, a tradução literal do hebraico. Né? São, enfim, aquelas pessoas que descendem, né, dos judeus obrigados a se converter, né, durante o período da Inquisição Espanhola, né, em que você tem ali enfim, uma forte pressão para converter esses judeus. A maior parte desses judeus acaba fugindo para a Grécia, outros vão a Portugal, né? E Portugal, enfim, passa a ganhar uma grande preponderância, né, econômica, com uma forte burguesia judaica que investe no Estado, investe, enfim, nas navegações, e isso, claro, causa, enfim, um certo ciúmes, né, no sentido da coroa espanhola, que visa, enfim, limitar esse poder, né, crescente de Portugal, e aí, num contrato de casamento entre o príncipe, enfim, português e a princesa espanhola, que era interessante para os dois reinos, eles colocam como uma pré-condição para aprovação a conversão dos judeus, né? Enfim, não pode ter judeus no território, porque até então Portugal dava uma certa liberdade de culto aos judeus, desde que esse culto não fosse público. Né? Então, nisso, muitos judeus são forçados a se converter, adotam nomes que nós chamamos de cristãos novos, né? O termo é novos justamente porque eles são novos no cristianismo, eles vêm do judaísmo, e com esse processo de perseguição, enfim, de antissemitismo muito forte, muitos desses judeus acabam fugindo para o Brasil, pois achavam que ali poderiam ter uma vida mais tranquila, sem menos problemas, né, de perseguição. E aí, enfim, passa a se desenvolver toda essa questão, né, dos marranos, cristãos novos, principalmente esses que se estabelecem nas colônias. E, Carlos, por que essas pessoas, depois de tanto tempo, contextualizando aqui que a Inquisição aconteceu lá nos anos 1400 e bolinha, por que essas pessoas voltam para a comunidade judaica? Então, é interessante, né? Se a gente pegar, não é um fenômeno exclusivamente moderno, né? Há alguns registros, principalmente na sinagoga de Amsterdã, de algumas pessoas que já naquela época, enfim, 1600, 1700, tentavam retornar ao judaísmo, né? O que era algo até mais complexo, por uma questão mesmo de maior antissemitismo, enfim, o judaísmo muitas vezes não era uma religião aceita, mas eu acho que pelo que eu pude estudar, né, a gente pode definir realmente esse retorno, né, dos Bnei Anusim, essa tentativa de assumir uma identidade judaica como um fenômeno tipicamente moderno, né, acho que muito envolvendo, enfim, uma própria característica da modernidade, que é o indivíduo poder escolher, se construir, enfim, rever o seu passado. Claro que essa é uma interpretação mais, enfim, sociológica, mais filosófica mesmo. Para muitos rabinos, por exemplo, isso é uma questão de Neshama, né? Neshama em hebraico, a alma judia, né? Essa alma judia ela está sempre inquieta porque não está, enfim, praticando o judaísmo. Então, enfim, haveria aí uma questão mesmo religiosa, né, por detrás desse fenômeno. Carlos, uma percepção minha, pessoal, quando eu olho assim, o movimento Bnei Anusim, você como pesquisador vai poder falar melhor, aprofundar mais essa questão, é que
essas pessoas retornam, mas retornam para um judaísmo mais religioso. Ou você também observa um retorno para origens culturais? É um retorno que ele se dá mais por via da religião ou por via da cultura judaica? Eu acho que é muito mais um retorno pela religião, porque essas pessoas não tiveram o menor processo de socialização com itens de cultura judaica. Então, ou seja, como, por exemplo, vai a língua, enfim, Ashkenazi, não tem o menor contato com esse tipo de língua, não tem, enfim, o menor contato, por exemplo, em círculos de socialização, como, por exemplo, clubes e sociedades, enfim, de cultura judaica. Então, ele se dá muito mais por uma questão de religiosidade, né? Enfim, muitos assim não falam realmente nada de hebraico, mas vão tentar ler o Sidur transliterado. Então, eu acho que por não ter, enfim, vivido uma vida no seio de uma comunidade judaica, em que muitas vezes o componente cultural do judaísmo é tão forte, ou até mais forte do que a religiosidade, né? Enfim, essas pessoas não têm muito realmente uma vivência cultural, então, do judaísmo, é muito mais uma vivência religiosa. E até porque também, no que eu pude estudar, pelo menos boa parte dos bineanos, sim, eles vêm, enfim, de grupos evangélicos. Então, muitos têm, sabe, você vê realmente muitas igrejas evangélicas que buscam, né, nessa ancestralidade do Israel mítico, né, enfim, dos hebreus, né, muitos elementos da sua cosmologia. Você tem a Igreja Universal, muitas igrejas, por exemplo, vai a própria Assembleia de Deus, eles vão incorporar a menorá, enfim, vão ter um discurso, às vezes, muito forte, pautado no Antigo Testamento, né, na Torá. Então, a partir disso, enfim, muitos desses elementos já são comuns à vida dessas pessoas, cosmologicamente falando, porque já estão acostumadas ali, né, enfim, com narrativas sobre os hebreus, enfim, claro que descontextualizado de um uso mais moderno de bens simbólicos, como, por exemplo, kippah, talit, mas, enfim, o grosso da história, eles já têm muitas vezes o contato, até mesmo por conta dessa vivência evangélica, né? E, Carlos, bom, você começou a falar um pouco sobre eles já terem essas ligações com a igreja evangélica, mas tem algumas tradições em comum entre as pessoas com quem você falou que levem eles a descobrir essa origem judaica, alguma coisa que ficou ao longo desses anos, que leve eles a essa volta? Assim, nas narrativas dessas pessoas há sempre uma preocupação em ressaltar fatos, né, que comprovem essa judaicidade. Então, por exemplo, muitos dizem, por exemplo, que na sexta-feira, enfim, acendiam velas, enfim, que outros geralmente não jogavam lixo fora da casa, né, pela porta principal, né? Enfim, alguns até dizem, olha, às vezes colocavam uma imagem de um santo católico, a família, e aí beijava o pé da santa, que seria, enfim, uma representação, uma mezuzá escondida, né? Enfim, então muitos relatam, né? Muitos relatam também, por exemplo, fui circuncidado, né? Então, realmente, muitos contam, e mesmo na lógica desses grupos é muito importante, enfim, a pessoa, enfim, demonstrar que ela tem realmente uma ancestralidade judaica. Então, as narrativas sobre essas práticas, elas são muito presentes. Então, é basicamente, enfim, essa questão mesmo também de, enfim, não trabalhar, não realizar nenhuma atividade na sexta-feira, não comer carne de porco também é muito presente. Sim, e muitas dessas pessoas vão atrás de tentarem descobrir alguma herança genética também, né? Mas os genealogistas dizem que é muito difícil, né? Parte dessas pessoas, muitas dessas pessoas conseguem comprovar geneticamente que tem essa origem, ou é mais por via dessas tradições que ficaram? Enfim, algumas pessoas até tentam fazer esse exame, que é um exame de análise do DNA mitocondrial, né? A mitocôndria enfim, uma organela que todos nós temos, e ela é transmitida pela mãe, né? E então, ou seja, mesmo que, por exemplo, você faça uma inseminação artificial e uma barriga de aluguel, o DNA vai ser da mãe que gestou aquele embrião. Então, ou seja, o DNA mitocondrial, ele é sempre passado pela linhagem matrilineal, né? Enfim, matrilinear, perdão. O que, enfim, muitas vezes eles vão realizar esse exame para
comprovar que tem, enfim, uma ancestralidade judaica, para o que hoje eles têm como analisar a origem do DNA mitocondrial, dizendo, olha, esse DNA mitocondrial é semita. Eu conheci algumas pessoas que fizeram, mas se trata de um exame muito caro, né? Eu não sei hoje se popularizou, se está mais acessível, mas eu acredito que ainda seja um pouco caro e inviável financeiramente para algumas pessoas. Então, para a maior parte, eu diria até 98%, realmente a argumentação, a justificativa vai ser em torno de, enfim, tradições familiares, enfim, casamentos também consanguíneos, dizendo, olha, primos, né, para manter, enfim, um sangue judaico. Então, vai ser mais em cima dessa argumentação. Os que recorrem à análise de DNA mitocondrial são poucos. É muito, muito louco isso, né? Realmente acho uma questão super complexa. Tava pensando que, pra mim, o meu judaísmo, assim, nem é uma coisa religiosa. Eu sou zero religiosa, é uma coisa muito cultural, comunitária. E é muito louco essa outra experiência de judaísmo que eles têm. E eu queria saber, Carlos, se você conheceu pessoas que efetivamente fizeram o processo de conversão ao judaísmo, ou se não, se eles se reconhecem como judeus e a partir daí, enfim, adotam hábitos da religião judaica, se eles fazem um retorno espontâneo deles ou tem gente que vai atrás efetivamente desse processo de conversão. Lembrando que isso também é um pouco estranho ao judaísmo, a palavra não é bem estranho, eu quero dizer que não é comum, porque o judaísmo não é uma religião proselitista, né, que quer angariar devotos. Não existe essa cultura dentro da religião judaica. Então, o rigor da conversão é muito grande. É um processo longo, que dura aí mais ou menos uns 2 anos. É um processo caro, você passa por um tribunal judaico. Então, é um processo, né? E é trabalhoso. E mesmo entre os bnei sim, também tem um movimento de resistência à anticonversão, né? Não sabia. Para reivindicar que nós temos origem judaica porque nós temos que nos converter para ser aceito pela comunidade judaica. Só. Então tem grupos que eu saiba, né? O Carlos vai saber dizer melhor. Mas que se recusam a fazer a conversão. É um ponto muito controverso porque, enfim, o que os bnei sim afirma que, bom, eu já tenho uma neshama judaica. Se eu realizo a conversão, eu ganho uma nova neshama, chamado hebraico alma, né? Então eu não posso perder a minha alma, né? Então muitos argumentam, não, eu não posso fazer uma conversão porque eu vou perder a minha alma. E aí eles recusam. É claro que também há uma recusa porque, enfim, esse movimento quer ser aceito, né? Enfim, eles querem fazer o retorno, que seria um processo de techuvá, e não um processo de conversão. Entendi. Só que nisso, a comunidade judaica tradicional, já estabelecida, não aceita, porque vão dizer, olha, a sua história é muito interessante, é uma bela história, só que eu não tenho nenhuma comprovação, né? Eu não tenho uma ketubá, né? Um certificado, uma certidão de casamento da sua avó, da sua tataravó, para confirmar tudo isso. Então, para, enfim, tirar qualquer dúvida, tem que fazer a conversão. E muitos bnei sim não concordam com isso, né? De uma perspectiva mesmo da halahá, da lei judaica, eles dizem, não, se eu já sou, eu não posso me converter, porque vou perder a minha neshama, a minha alma. Alguns rabinos dizem que não, que a pessoa, se ela já tem a alma judaica, ela não perde. Enfim, há uma controvérsia, né? Com relação a essa parte mais religiosa. Mas também muitos bnei sim, enfim, não aceitam também, porque eles têm, enfim, esse movimento deles, eles querem ser aceitos independentemente da conversão. Muitos acabam se cansando, claro, de ficar nesse limbo, né? Porque, enfim, olha, eu tento a aceitação, eu não sou aceito, e acabam realizando a conversão. É um processo realmente, como você colocou, muito lento, né? Enfim, porque envolve um período de estudos, envolve, claro, um período, porque não é uma religião que busca converter as pessoas numa religião proselitista, então é um processo lento. Eu conheci também já alguns que chegaram a se converter por via ortodoxa, que ainda é mais lento, num processo que às vezes pode demorar até 5 anos. E uma coisa que... Bom, você já começou a falar um pouco sobre esse preconceito que existe na comunidade. Você conseguiu observar espaços específicos dentro da comunidade judaica que acolhem essas pessoas? Porque que rejeitam a gente já sabe que tá cheio, né? E que acolhem, existe? Olha, existe, eu não diria assim preconceito, é porque realmente é uma questão complicada, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas aparecem ali, né? Dizem, olha, eu quero frequentar, e claro, o judaísmo não é uma religião proselitista,
Algumas sinagogas até são um pouco fechadas por terem uma orientação mais ortodoxa, mas muitas sinagogas aceitam, enfim, pessoas tanto que se dizem binianos sim, ou pessoas às vezes que buscam a conversão. Claro que não é tão simples, há muitas vezes receio, até por conta dos atentados que ocorreram na Argentina nos anos 90, até mesmo, enfim, atentados, enfim, em outros países também. Às vezes a comunidade é um pouco reticente, mas há muitos casos de comunidades que, enfim, que recebem muito bem essas pessoas. Hoje mesmo, por exemplo, há em algumas sinagogas ortodoxas todo um trabalho com os chamados Bnei Noah, né, que são os filhos de Noah, ou seja, são os não-judeus, né, que os rabinos têm promovido um trabalho, sabe, com essas pessoas que não são judias para frequentar o espaço da sinagoga, ter aulas sobre judaísmo, né? Então acaba se tornando cada vez um fenômeno maior nessa questão de abrir a sinagoga para os não-judeus. Mas no caso dos binianos, sim, eu estudei enfim, algumas sinagogas, alguns rabinos que tiveram contato, que ajudaram essas pessoas, né? Enfim, fizeram, aliás, enfim, um trabalho até muito interessante, né? De muita coragem também, às vezes tendo, claro, uma possível reprimenda por outros rabinos ou de outras pessoas, mas que eles se portaram de forma exemplar, né? Enfim, tiveram, enfim, uma grande, enfim, uma grande compaixão, né, por essas pessoas de fato. O Carlos falou um pouco sobre essa coisa da segurança, e acho que quem não vive na comunidade judaica, nesse meio, não entende o que é a noia da segurança na comunidade judaica. Não estou julgando aqui se está certo, se está errado, entendo que tem um contexto, mas realmente a segurança é uma coisa levada muito a sério. Então, não existe uma pessoa que não conhece uma sinagoga chegar numa sexta-feira e querer ir no Kabbalat Shabbat, que é no serviço de Shabbat. Isso não existe, a pessoa vai ser barrada na porta. Sim. Porque existe uma questão de segurança muito forte com esse medo de atentados, que existe sim um histórico. Então, sempre vão ter seguranças na frente de instituições judaicas, vai ter esse cuidado com conhecer as pessoas que estão frequentando aquele lugar, e acho que isso acaba também criando, para quem não sabe, pode acabar criando constrangimentos, né? Quem já passou por isso sabe que realmente é desagradável, para dizer o mínimo. E até não mesmo só para em instituições judaicas, né? Desculpa, mas assim, muitas outras instituições há, enfim, um controle de acesso, né? Você vai a um clube tem um controle de associados, né? Sim, até para não só para quem não é judeu, às vezes você é judeu e vai em sinagogas diferentes, você também encontra essas barreiras ali. Então você é de uma sinagoga liberal, vai para uma ortodoxa, enfim. E também muitos judeus que são aceitos, às vezes, em comunidades liberais, não são aceitos em ortodoxa. Porque, por exemplo, às vezes ele é filho de uma mãe que se converteu numa sinagoga liberal, mas os judeus ortodoxos não aceitam essa conversão. Então, para os judeus ortodoxos, aquela pessoa não é judia. Sou eu. Eu sou então, assim. Aí temos um caso. Exatamente. Com a mãe convertida para uma linha liberal, para ortodoxo, não sou judia. Não importa a minha história na comunidade judaica, é isso. Lembrando que um dia já foi ao contrário a regra, né? Na época antes da destruição do segundo templo, era pelo pai. Sim. Só que aí quando chegaram os invasores e estupravam as mulheres, eles mudaram essa regra, porque senão ia ter uma dizimação aí da população judaica. Enfim, mas só pra... você não sabia quem era o pai, né? Mas você sempre sabe quem é a mãe, isso. né? Sim. Exato. Essa era o que os rabinos da época diziam. E, Carlos, você acha que dá pra dizer, então, que essas pessoas formam uma nova comunidade, uma comunidade paralela? Eu acredito que sim. Eu acredito que dá para dizer isso, porque e até coloca, né, enfim, uma questão, e colocou de fato, enfim, para a comunidade judaica estabelecida, tradicional, porque eles vão criar as próprias sinagogas, eles vão criar as próprias instituições, e aí fica, por exemplo, essa briga para definir quem é o não-judeu, ela se torna ainda mais complexa, porque você vai ter novos atores, enfim, definindo, olha, isso é judaico, isso não é, eu sou judeu também. Então, ou seja, se torna ainda uma dinâmica ainda mais complexa. Então, sim, eu acredito que, de fato, o aparecimento enfim, desses novos atores, enfim, e que praticam todo um judaísmo, muitas vezes distinto, no que eu posso dizer distinto, enfim, adaptado a uma condição local. Então, por exemplo, a comunidade que eu estudei na Zona Leste de São Paulo era uma comunidade que se dizia ortodoxa, mas que não vivia, digamos, como os ortodoxos que você tem, às vezes, em Higienópolis, no Bom Retiro, porque eles viviam dentro do limite que dava para ser ortodoxo
na periferia. Por exemplo, na periferia, eu não vou cumprimentar, por exemplo, uma mulher, dar a mão, né, o que é algo muito comum, porque, enfim, os ortodoxos não podem tocar a mão, né, de uma mulher que não seja sua esposa, enfim, por uma questão, né, se ela está menstruada. Na periferia isso pode ser muito mal visto, então, opa, já não dá para fazer isso. Há uma né? adaptação, né, de um judaísmo que caiba a eles, né? Assim, claro que isso aconteceu não só com os Bnei Anussim, né? A gente tem linhas liberais que têm uma ideia do judaísmo ser algo mais palpável nos dias atuais e não a ortodoxia, que sim tem um objetivo de congelamento do tempo em relação às tradições judaicas, né? Então é algo, realmente é uma linha judaica constituída para a realidade deles, né? Sim, mas até mesmo os ortodoxos, eles têm mudado muito, enfim, você vê, eles adotam, enfim, redes sociais, adotam, enfim, toda a questão de internet para aproximar as pessoas do judaísmo, vlogs no YouTube. Então, mesmo os ortodoxos eles vão no acabam, Pânico enfim, dar entrevista. Exatamente, vão no Pânico dar entrevista, enfim. Então, mesmo os ortodoxos também têm uma certa dinâmica do religioso transformada, né? Eles usam, por exemplo, uma série de gadgets, de aparelhos eletrônicos, enfim, para poder cumprir o Shabbat com mais facilidade. Então, ou seja, não é assim tão tradicional, né? O tradicionalismo ele está sendo sempre reatualizado e reinventado. Mas, de fato, o que a gente percebe nesses grupos Bnei Anussim, mesmo por uma questão de dificuldade, por exemplo, uma Sefer Torah. Uma Sefer Torah é muito caro, aquele rolo de Torá, todo escrito à mão, manuscrito, caríssimo. Então, eles vão usar o quê? Uma reprodução. Gente, posso contar uma Né? curiosidade? Sabe quando eu descobri que um Sefer Torah era muito caro? Quando teve todo o lance do Nissim Orfalli, ele canta uma hora, doei um Sefer Torah. E eu, mano, quem faz isso? E aí que eu fui ouvir que, na verdade, isso era uma coisa super cara. Sim. Que é realmente uma caro. doação muito grande. Bom, enfim. Carlos, para fechar aqui a nossa conversa, uma pergunta falando sobre essa parte geográfica. O seu estudo, o seu tema de mestrado foi Bnei Anussim, uma experiência de judaísmo na periferia de São Paulo. Como se constituiu uma comunidade judaica praticamente paralela na periferia de São Paulo, sendo que os judeus são tão estigmatizados por serem parte da elite econômica? Então, essa comunidade surgiu, né, a partir de um ex-pastor da Assembleia de Deus, que, enfim, descobriu suas origens judaicas e aí decidiu romper com a igreja. E aí ele identificou outros, enfim, Bnei Anussim também, segundo ele, e aí ele explicou o que era, essas pessoas abandonaram a Assembleia de Deus e começaram uma comunidade com ele. Né? Uma comunidade assim no começo muito até ortodoxa, eles usavam peiotes, né? Que enfim, aquela trancinha, para quem não sabe, né? Que os homens usam em cima da barba, né? Enfim, aquela parte intermediária entre o cabelo e a barba. E que de fato gerava muita desconfiança. Então eles me contaram, né, que eles já tiveram ali uma casa que funcionava como um tipo de um kibutz urbano. Todos moravam ali, rezavam e trabalhavam. A casa foi já apedrejada, né? Enfim, muitas pessoas, assim, enfim, diziam: olha, vocês são daquele povo que matou Jesus Cristo, né? Outros, enfim, tratavam, sabe, de forma normal. E há também, principalmente por parte de algumas igrejas evangélicas, uma certa judeofilia, ou seja, uma certa adoração, admiração por quem é judeu, né? Então, por exemplo, um desses Bnei Anussim, hoje ele frequenta uma igreja evangélica. Segundo ele ainda acredita, enfim, no judaísmo, mas ele frequenta por uma pressão da esposa, porque a esposa não quer deixar de frequentar um lugar religioso, uma vez que a sinagoga não existe mais na Zona Leste. Esse líder da comunidade, ele se estabeleceu no norte do Brasil para tentar, enfim, recriar um movimento Anussim ali no norte. E ele dá testemunhos. Eles falam: olha, veja, temos aqui um judeu na igreja, e é muito admirado, fala: você é um hebreu de verdade. Então, há também essa que, ao mesmo tempo em que você tem um preconceito ali, de repente, até mesmo por achar estranho, sabe? Algumas pessoas até confundiam as mulheres, às vezes, com um véu na cabeça. Opa, você é muçulmano, então às vezes também tinha um certo preconceito, né? Olha, você é homem-bomba, né? Identificando essas pessoas como muçulmanos. O que as levou também a parar de usar véu, né? Então essa é mais uma adaptação na periferia. Antigamente elas usavam véu, então elas pararam de usar véu, né? E aí, enfim, eu acho que eles sofreram as duas coisas. Por um lado, tanto uma questão de preconceito,
né, como uma questão também de uma certa judeofilia, algumas pessoas que admiravam, achavam interessante, mesmo, enfim, outros achavam importante falar, olha, um judeu, né, que às vezes você tem essa imagem, né, um pouco não, bastante reificada, estereotipada, os judeus têm muito dinheiro, então fala, olha, que pessoa importante, é meu vizinho, né. Gente, mas também, se alguém estiver sentindo falta de uma comunidade, acho que é praticamente só ir no Templo de Salomão, porque aquilo e o segundo templo tá lá, né? Porque Edir Macedo, ele literalmente se fantasia de judeu. É o próprio rei Salomão. É o próprio rei Salomão. Exato, como eu falei no começo da entrevista, né? Você tem muitas igrejas, né, que passaram a incorporar essa simbologia judaica, né? E a Universal é uma delas, enfim, de uma forma, enfim, enorme, né? Você vê ali uma época o Edir Macedo estava usando ali a barba muito longa, talit, um kippá, praticamente um rabino, né? Então, ainda hoje, quando os cultos são no templo, todos os cultos realizados no templo, os pastores ou bispos usam talit e kippá. Então, melhor são as lojinhas ali do Brás vendendo talit, eu acho ótimo. Assim. É sério? Eu não sabia. Muito mais barato. E isso não é de hoje. A própria loja da Igreja Universal no Rio de Janeiro, né, que você tem ali um grande templo maior, né, que fica em Del Castillo, na periferia do Rio de Janeiro, tem uma lojinha, eles têm um centro cultural ali, que é o Centro Cultural Jerusalém, que eles vendem, enfim, mezuzá, menorá, água de Israel, e aí, enfim, kippá, talit. Então, enfim, já não é de hoje, já tem um tempo que, enfim, eles têm essa incorporação, né, de bens simbólicos judaicos. Carlos, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. A gente conversou então com o Carlos Gutierrez, ele que é antropólogo, e o mestrado dele foi com esse tema, Bnei Anussim, uma experiência de judaísmo na periferia paulistana. Muito obrigada pela sua participação, até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Obrigada, Carlos. Até. E no IB Indica de hoje, a gente quer recomendar o livro Entre Exílio e Redenção, Aspectos da Literatura de Imigração Judaico-Oriental, do Luiz Krauss. Foi lançado no dia 16 de maio, um livro novinho, então, que fala aí um pouco sobre Israel e os judeus sefaradim e orientais. Para quem tiver interesse nesse tema, sair um pouco dessa obviedade de quem são os judeus, a gente recomenda esse livro para você.